Se você, por acaso, vai fazer a prova discursiva da UERJ e está cheio de questões na cabeça, coisas do tipo, como é que vai funcionar essa prova? Como é que é a estatística? O que mais cai? O que menos cai? O que cai numa prova discursiva e não cai no exame de qualificação, que é a prova de múltipla escolha? Se você está cheio de dúvidas, de verdade, cara, você está no lugar certo. Eu sou o professor Alan Rodrigues, professor de Química e especialista em provas discursivas, e eu tô aqui justamente para poder responder algumas das perguntas que sempre surgem para mim, né, lá nas minhas redes sociais, e eu preciso de verdade dividir isso com vocês. Tudo bem? Bom, é o seguinte, antes da gente começar a falar sobre modelo de prova, antes da gente começar a falar sobre estatística, essas coisas todas, eu preciso passar duas informações para vocês. Se por acaso você não tem noção nenhuma de como vai ser a UERJ a partir desse momento, porque até o ano passado era um exame único e agora voltou a ter prova discursiva, 2 exames de qualificação, enfim, o modelo realmente voltou a ser o que era antes, porque até o ano passado as coisas eram um pouquinho diferentes. Se você por acaso não entende como é que vai ser, eu vou deixar um card aqui em cima e o link na descrição de um vídeo que eu fiz explicando como é que vai ser, né, não a química da prova, e sim o modelo como um todo. Então você pode clicar aqui em cima ou no link que está aqui na descrição desse vídeo. E a segunda informação importante é que se por acaso você está buscando a estatística, não da prova discursiva de Química, e sim do exame de qualificação de Química, eu também vou deixar aqui nesse card e também aqui embaixo o link para você poder assistir o vídeo que eu fiz para a estatística da prova da UERJ, segundo a prova de múltipla escolha, né? Segundo o exame de qualificação. Então, tem vídeo para tudo que é gosto, não é mesmo? Mas enfim, nosso bate-papo aqui é um bate-papo sobre prova discursiva. Bom, antes de mais nada, só para colocar todo mundo no mesmo ponto, a UERJ, nesse ano, né, o ano de 2023, entrando em 2024, né, a prova acontecendo em 2023 para entrar em 2024, ela volta ao modelo antigo antes do exame único. Só para vocês entenderem, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 foram anos que aconteceram provas com exame único, 60 questões e uma redação e ponto final. A partir de agora, 2023/2024, prova em 2023 para entrada em 2024, você vai ter agora 2 exames de qualificação e uma prova discursiva. Para você poder fazer essa prova discursiva, você tem que ter tirado pelo menos D em um ou nos 2 exames de qualificação que vocês vão poder fazer. Tudo bem? Só para a gente poder colocar todo mundo no mesmo ponto. Então, vamos partir do pressuposto que você fez o exame de qualificação, tirou o conceito D em pelo menos um deles, né? A gente presume, óbvio, a gente pensa, né, que a gente quer tirar um pouco mais, né, de verdade, mas D é o mínimo para você poder conseguir estar apto a fazer a prova discursiva. É claro que conseguir o conceito A é maravilhoso em exame de qualificação, mas é óbvio que é difícil você conseguir chegar nesse número, mas tá tudo bem. Enfim, o objetivo é não tirar E em pelo menos um, né, daqueles exames de qualificação que você vai prestar, que são os exames de múltipla escolha. Uma vez que você atingiu, né, o critério mínimo para você conseguir fazer a prova discursiva, você paga ou você faz a isenção lá para você conseguir fazer essa prova discursiva. Vamos lá, gente. Para a gente poder entender como as coisas vão funcionar, a gente tem que entender o seguinte. Vamos partir para o site da UERJ, coloquei aqui para vocês. E eu quero mostrar para vocês a entrada no campo de vestibulares para a gente poder pegar a prova do vestibular de 2020. Para vocês entenderem, essa prova aconteceu em 2019 para entrada em 2020. A UERJ sempre utiliza como nomenclatura, como ano, o ano de ingresso, não o ano que a prova aconteceu. Você percebe que aqui você tem 2 exames de qualificação e você tem o exame discursivo. Quando você vai para 2021, já não tem, né, os 2 exames de qualificação e o exame discursivo. Então, realmente, cara, a última prova que aconteceu com exame discursivo, nesse modelo que vai acontecer agora, foi de 2020. Entrada, na verdade, prova de 2019 e entrada em 2020. Tudo bem, povo? Beleza? Então eu vou utilizar esse vestibular como referência, até porque o de 2024, ou seja, prova em 2023 e entrada em 2024, você não tem nenhuma informação ainda. A única coisa que você sabe é quando vão ser as provas e tudo mais. A gente não tem o edital ainda. Então eu vou utilizar como referência esse cara que está aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou entrar aqui no exame discursivo para mostrar o modelo de prova, como é que essa prova acontece, tá? Então a gente vem aqui embaixo, entra aqui em provas e padrões de respostas,
você vai descer aqui, o site, se vocês quiserem, tá ali em cima, né, vestibular.erg.br, e você pode clicar aqui na prova de Química e você vai entrar nessa provinha daqui. Eu já tenho ela bonitinha aqui aberta, já sem o zoom para poder ficar no esquema para vocês. Vou até tirar um pouquinho mais do zoom. Ó, Vestibular 2020, volta a falar, uma prova que acontece em 2019 para entrada em 2020. Galera, isso é importante bater nessa tecla, cara, porque todo mundo se confunde, gente, de coração. Tá? De coração, todo mundo se confunde nessa parada. Bom, vamos lá. Para começar, essa prova, ela é uma prova que vai ter um total de 10 questões. Tudo bem? São 10 questões, mas a prova vale 20, ou seja, cada questão vale 2 pontos. Tudo bem? Dentro desses 2 pontos, o que você pode tirar? Você pode tirar sempre múltiplos de meio. Então, você pode tirar 2 pontos, né? Pode acertar e gabaritar a questão, então você vai tirar 2 pontos na questão. Você pode tirar 1,5, você pode tirar 1, você pode tirar meio, ou você pode tirar 0. 0 não é múltiplo de meio, mas enfim, tá tudo bem, né? Enfim, não tô aqui falando sobre a matemática da parada. Deu para entender o rolê, né? Então você tira 0, meio, 1, 1,5 ou 2. Beleza? Ah, professor, eu já vi gente com a nota final utilizando múltiplo de 0,25, como por exemplo, eu já vi gente tirando, né, na nota final 90,25, já vi 91,75. Como é que isso acontece? Isso acontece igual a correção da redação do Enem. 2 pessoas vão corrigir a sua questão. E a ideia é, se você for pegar essas 2 correções e as notas forem próximas, o que pode acontecer é que a gente pode ter a média para gerar a nota final da sua questão. Por exemplo, imagina que alguém te deu 1 ponto na questão e alguém te deu 1,5. Se isso por acaso acontecer, você vai ficar com 1,25. Beleza? Então isso de fato pode acontecer. Sei lá, alguém te deu 1,5, alguém te deu 2. Tu vai ficar com 1,75. Né? Só para vocês poderem, né, saberem como é que as coisas vão acontecer. Bom, maravilha, tá lindo e maravilhoso, cada questão vale 2 e é assim que funciona. Tá, vamos lá para algumas informações importantes aqui dentro. Quando você pega uma prova discursiva para fazer, assim como no exame de qualificação, a primeira coisa que vocês vão fazer, pelo menos em química, é fazer isso daqui, ó. Vocês vão descer a prova e ir até o final dela. Percebam que o final, né, uma parte que você pode usar como rascunho, mas na penúltima página você vai ter uma tabela periódica. Eu preciso chamar a atenção de vocês sobre essa página. Aí, professor, é só uma tabela periódica. Calma, não é tão bem só uma tabela periódica, não. Vamos lá. Aqui você vai ter informações importantes. Vamos lá. Dentro dessa tabela periódica, que é a primeira coisa que você vai fazer quando você pegar ou o exame de qualificação ou a prova discursiva para fazer, a primeira coisa que você vai ter que olhar é para ela e para saber se tem algumas informações que são importantes. A UERJ, primeiro, fornece a tabela periódica, diferente do Enem. O Enem não fornece tabela periódica, pelo menos até o presente ano. E isso mostra para gente que o assunto tabela periódica pode ser pauta de questão para vocês. Né? No Enem, já caiu questão de tabela periódica? Já. Só não é muito comum, porque como não tem tabela periódica, é difícil construir uma questão de tabela periódica. Tem que dar muito jeitinho para que, de fato, a questão aconteça, como já apareceu em outros anos. Mas na UERJ tem tabela periódica, então a temática tabela periódica vai aparecer na estatística. Daqui a pouco eu mostro para vocês a estatística, para vocês poderem entender tudo que eu quero conversar com vocês aqui. Então, beleza, a gente tem tabela periódica e a gente, quando olhar para a tabela periódica, a gente precisa ter precisão do que está sendo fornecido. Para começar, vou dar um zoom maior aqui para vocês poderem, né, conseguir enxergar tudo direitinho. Olha para essa tabela e entenda o seguinte. Quando a gente olha para essa tabela periódica, existe uma parte que é convencional, que é a parte de massa, a parte de número atômico e o símbolo dos elementos. Mas nessa tabela em específico desse ano, tem uma parte de eletronegatividade, tá vendo? Esse quadradinho aqui em cima, ele é um quadradinho de eletronegatividade. Não é tão comum esse quadradinho aparecer nas tabelas periódicas. Tem várias e várias que isso não aparece. Isso mostra pra gente o seguinte. Pode ser que algumas das questões ou alguma das questões que surgiu, né, dentro dessa prova, você precise utilizar a eletronegatividade, por exemplo, para você verificar o tipo de ligação química. Tá vendo isso aqui? Gente, na tabela periódica, a gente vai ter informações muito preciosas. É nessa tabela periódica que a questão, por exemplo, pode cobrar, sei lá, enfim, distribuição eletrônica. Para você não precisar fazer o diagrama de Linus Pauling, né, ou o diagrama de Paul Fan Yi, que é o cara real que propôs aquele diagrama, muito embora as pessoas falem que foi o Linus Pauling, enfim, não estou discutindo química com vocês, mas se por acaso você tiver alguma questão que você precise de distribuição eletrônica, ao invés de vocês ficarem montando o diagrama,
vocês vão ter essa distribuição eletrônica na tabela periódica. Ah, mas aqui, professor, não apareceu o diagrama, não apareceu lá aquele 1S, 2S, 2P. Eu sei que não apareceu. Por quê? Porque nessa prova da UERJ, você não precisava de distribuição eletrônica. Então, se você precisasse, teria aqui. Uma parte importante na UERJ que eu quero que vocês tenham é que normalmente a UERJ fornece para vocês dados que vocês vão utilizar nas questões. É muito raro você ter algum dado dentro da questão que você não vai utilizar. Isso, gente, de verdade, para vocês, vestibulandos e vestibulandas, é bom demais, cara. É muito bom. Então, normalmente, a UERJ fornece dados que você vai utilizar. Então, se vier uma distribuição eletrônica aqui nessa tabela periódica, provavelmente vai ter alguma questão que envolve distribuição eletrônica. Então, a primeira coisa que você vai fazer é olhar para cá. Ó, se tiver alguma questão que envolva alguma constante, por exemplo, uma questão que você precisa de PV igual NRT, né? Você vai precisar do R. Né? O R é a constante dos gases ideais. Ele vale 0,082. Mas a UERJ já colocou às vezes, né? A UERJ às vezes coloca 0,08. Então você precisa saber qual o número que você vai utilizar. Então onde vai vir isso? Na tabela periódica. Não vem no texto da questão como acontece, por exemplo, na FUVEST. A FUVEST, ela fornece para vocês os dados direto no enunciado, né? Vem lá como dados da questão. Aqui na UERJ, se precisar de algum dado como esse, vai vir na tabela periódica. Por exemplo, se você precisar de algum cálculo de número de átomos, número de moléculas, onde você usa um número de Avogadro. Então ele vai dizer aqui se você vai usar 6 vezes 10 a 23 ou 6,02 vezes 10 a 23. Se você, por acaso, utilizar volume de um gás na ICNTP, o 22,4, vai ser fornecido aqui. Entende? Então, a primeira coisa que você vai fazer em toda a prova discursiva de UERJ vai ser olhar para a tabela periódica, para vocês poderem, né, entender um pouco mais sobre o que vai aparecer para vocês dentro das questões. Tudo bem? Porque é muito ruim, gente, de verdade, você pegar o sequenciamento das questões, pegar uma questão lá que você tem que calcular número de moléculas ou número de átomos, e você não lembra o 6,02 ou 6 vezes 10 a 23. E aí você vai, pô, esquece aquilo ali, gasta mó tempão tentando lembrar, aí você deixa de lado aquela questão, vai descendo, perde muito tempo pensando naquilo e no final da prova você vê que aquele dado tinha sido fornecido e falta pouco tempo para você poder resolver aquela questão. Isso é muito ruim, gente. Então, essa primeira dica, ela é uma dica crucial para vocês. Olha para a tabela periódica, porque vai ser muito, mas muito importante para vocês. Tudo bem, gente? Beleza? Bom, informações dadas sobre a tabela periódica. Vamos falar agora um pouquinho sobre cada uma das questões que podem aparecer. Tá, não vou falar sobre cada uma das questões, senão esse vídeo vai ficar longo pra caraca, mas eu posso te dar uma noção geral dessa prova. Para começar, galera, a gente vai entender que pelo menos em Química, e pelo menos até o último ano que teve prova discursiva, a gente consegue observar que há um crescimento de dificuldade para cada uma das questões, de tal forma que, normalmente, a primeira questão é uma questão mais fácil e a última questão é uma questão mais difícil. Pelo menos, normalmente é assim. Isso traz para vocês algumas possíveis estratégias. Ou você faz da 1 até a 10, ou você faz da 10 até a 1. Se você preferir começar pelas mais difíceis, porque teu cérebro ele tá mais calmo para poder resolver uma questão difícil, você faz de trás para frente. Se você preferir fazer questões mais simples primeiro, para ganhar confiança, aquecer o cérebro, e aí sim, de fato, você poder seguir nas questões, você pode começar da questão 1 e ir em direção a 10. Ah, ou sei lá, eu prefiro fazer primeiro questão de química orgânica. Você busca as questões de química orgânica. O que não dá é para você chegar na prova sem uma estratégia clara, tá? Você tem que chegar com a estratégia. Não dá para ficar gastando tempo à toa, não tem tempo infinito aqui, tá? Bom, enfim, as primeiras questões normalmente são questões mais fáceis, geralmente envolve assuntos do início da matéria, né? E você acaba percebendo que por serem questões mais simples e mais fáceis, vocês acabam tendo mais perguntas e mais comandos em cada uma dessas questões. Repara uma coisa nessa questão que eu coloquei aqui para vocês, só para vocês entenderem. Olha as perguntas que ele colocou. Ele botou o nome do gás, ele fez essa pergunta. Ele perguntou também a geometria molecular dos comandos. Ele pediu também quem é o óxido neutro, sacou? Ele colocou também a fórmula molecular daquele que é uma substância simples. Tá vendo? Foram 4 comandos na mesma questão. Como a UERJ não coloca a letra A, letra B, letra C, pode ser que você esqueça um desses comandos. Então, galera, sempre marca cada um dos comandos, cada uma das perguntas, para você não esquecer nada. Se ele, por acaso, colocou 4 perguntas, coloca lá 4 pontinhos para você poder responder cada uma delas e acabar não esquecendo alguma coisa. Dói demais no coração você esquecer um dos comandos e, no final, você descobrir que você sabia e só, enfim, não fez porque
Esqueceu, não viu, sei lá. Cuidado com isso, tá, gente? Esse é um ponto muito importante. Então, as primeiras questões, elas tendem a ter mais comandos. E as últimas questões tendem a ter menos comandos. Então, vamos partir lá para a questão de número 10. Olha só. Essa questão de número 10 aqui, visualmente já é uma questão um pouquinho mais complexa, né? Um gráfico muito doido, né, cara? Tem número, olha aqui, ó, aparecem númerozinhos, ó, 100 ml, 0,04 mol de tananã, pH, meu Deus do céu. O que está acontecendo aqui? Quando você olha para essa questão, ele quer que você faça análise, tananã, e você quer fazer um cálculo aqui aleatório, que não é a nossa discussão nesse vídeo. Mas tem um comando aqui. Depois, na verdade tem um comando aqui, ó, determine a concentração em mol por litro desse íon aqui na amostra. Essa é a pergunta do cara, aqui em cima foi um dado. Então tá vendo que aqui tem um comando? E você percebe que depois tem mais um comando? Tá percebendo isso? Você notou que essa questão, ela deve ser uma questão um pouco mais difícil, uma questão de número 10, e ela tem duas perguntas para vocês. Um cálculo e depois ele pede um nome. Tá vendo isso? Então guarda no teu coração que pode ser que questões que venham mais à frente tenham menos comandos. Cara, eu só lembro de uma questão na UERJ há muitos anos que só pedia um comando, não pedia, né, no mínimo 2. Então fica atento porque normalmente você vai fazer pelo menos 2 comandos, ter que responder pelo menos 2 coisas. E uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte. A questão 10 normalmente é uma questão mais difícil. E ela, obviamente, vai ter pelo menos 2 comandos, né? Pelo menos estatisticamente falando. E olha para esse comando que está marcado aqui. O primeiro era um cálculo, né? Que geralmente a galera tem mais dificuldade. Mas olha o segundo. Nomeie também as espécies químicas H2CO3 e HCO3- presentes na solução. Tá vendo isso? Você concorda comigo que esse segundo comando não tem nada a ver com o primeiro? Saber o nome não tem nada a ver com fazer cálculo? Pelo menos aqui. Sacou? Não tem nada a ver. Você está notando que o segundo comando não tem nada a ver com o primeiro? Então pode ser que mesmo na questão 10, vocês consigam resolver parte dela. Pô, cara, se você olhou para cá e já está estudando há um tempo, tu sabe que o H2CO3 é o ácido carbônico e você sabe que o HCO3- é o hidrogenocarbonato ou bicarbonato. Acabou, ponto final. Ele quer o nome disso. Sacou? Então ele bota lá, nomeie também as espécies químicas tananã e tananã presentes na solução aquosa. Você deu o nome, acabou, ponto final. Não tem que justificar nada, só dá o nome, acabou. Então entendam que a questão 10, por mais que ela seja uma questão mais difícil, vai ter algum comando mais difícil, pode ser que exista um comando simples de você fazer. Cuidado, porque eu já vi a galera ficar super dedicada à parte mais difícil e no final conseguir chegar no resultado e esquecer da parte mais fácil da questão. Gente, não esqueçam, pelo amor de Deus, não esqueçam das perguntas e de responder todos os comandos que surgem para vocês. E a última dica que eu acho importante falar aqui da estrutura da prova é a seguinte, galera. É óbvio que você vai ter que, na hora de resolver a questão, colocar as informações dentro desse retângulo, gente. É óbvio, o que tiver do lado de fora, a galera não vai corrigir, eles só corrigem o que está dentro do retângulo. Não adianta você colocar alguma coisa para fora aqui, deixar, imagina, no final a resposta tu achou, sei lá, chutar um valor aqui, você achou 10, aí você botou o 10 do lado de fora, o cara não vai corrigir. Então, cara, nem que você faça uma curvinha e escreva para cima, bota todas as informações ali dentro. As coisas que estiverem do lado de fora, gente, pô, não vão ser corrigidas. E uma coisa legal da UERJ é que, normalmente, os números que eles colocam são números que são números bons de fazer conta. Não é uma regra, evidentemente, mas são números legais de você fazer conta. Isso ajuda demais dentro do processo de resolução das questões. De verdade, galera, isso ajuda demais, demais. Isso pode facilitar muito a tua vida, tá? Não é uma regra, mas normalmente é isso que acontece. Gente, só a última dica para a gente poder falar da estatística. Eu quero contar para vocês que quanto mais organizada, quanto mais visualmente apreciável a sua questão e a sua resolução estiver, melhor vai ser. Cara, pensando, pô, imagina, eu corrigindo a prova. Quando a prova está organizada, eu consigo descobrir onde as respostas estão. Cara, de verdade, fica muito mais... É muito melhor para corrigir aquela questão. Então lembra, cara, vai ter alguém olhando para tua questão. Então quanto mais você agradar aquela pessoa, não
tô falando agradar colocando conhecimentos aleatórios. Tô falando agradar visualmente, com organização, deixando claro o que é a sua resposta, cada um dos seus raciocínios. Isso pode melhorar demais a percepção do corretor em relação à sua resolução. Tudo bem, povo? Beleza? Bom, bate-papo feito. Agora a gente vai cair na nossa segunda parte do vídeo, que é falar um pouco mais sobre a estatística, galera. Estatística da prova discursiva. Para começar, galera, se você conseguir, né, olhar para cá direitinho, eu tô no meu Excel, né? Por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso, galera, porque esses dados que estão aqui são dados que foram construídos por mim. Fui eu que construí. Eu não entrei na internet, peguei uma tabela aleatória e expus para vocês. Isso daqui é uma tabela que foi construída por mim. Olha aqui em cima, cara. Tem a formulinha que eu coloquei para poder fazer os cálculos. Fui eu que construí. Eu olhei questão por questão, comando por comando, de 2009 até 2019, que foi quando a gente teve a última prova, né, 2019/2020, e eu consegui chegar nesses números que aqui estão. Então, gente, pode confiar, cara. Fui eu quem fiz. Onde, nessa tabela, a gente vai ter nessa coluna, né, a macro área da química, química geral e inorgânica, química orgânica e físico-química, e aqui a gente vai ter a subdivisão dessa macro área. Eu já coloquei para vocês em ordem daquilo que mais cai para aquilo que menos cai, e você consegue enxergar isso nessa terceira coluna. Eu tenho aqui o número de questões ou o número de vezes que aquilo ali apareceu. Do lado aqui a gente tem uma frequência percentual. Essa continha aqui ela é simples, só você dividir o número de vezes que aquilo caiu pelo total de vezes e multiplicar por 100. Então tá super tranquilo, mas a última coluna para mim, ela é uma das colunas mais importantes para vocês. Essa última coluna, eu peguei o número de vezes que aquilo ali caiu e transformei numa fração, né, para poder saber qual foi a frequência daquilo ali por ano. Aqui ficou fácil porque eu peguei 10 anos de intervalo, mas se você olhar aqui uma outra abinha que eu tenho, é a aba só do exame de qualificação. Eu peguei mais anos, eu peguei 12 anos como referência, então a gente consegue ter, né, o dado bonitinho. Tá? Ó, eu vou mexer nessa planilha também do exame de qualificação, mas se você quiser, mais uma vez, se você quiser a minha análise de exame de qualificação, vai ter um link aqui embaixo e ali no card para vocês poderem assistir o vídeo onde eu falo da estatística do exame de qualificação. Tudo bem? Enfim, só botei aqui para a gente poder usar como comparação. Vamos voltar para cá na prova discursiva. Bom, algumas coisas acabam chamando a atenção da gente. Quando a gente olha pelo número de vezes que vai até aqui, isso aqui é muito importante para vocês. Por quê? O número de vezes por ano vai dizer para a gente se o assunto vai, ou em média, vai ou não aparecer na sua prova. Tá? Se a gente for olhar até o 1, isso indica para a gente que esses assuntos que eu estou mostrando aqui para vocês, que vão daqui até aqui, ó, esses assuntos daqui, eles apareceram pelo menos uma vez em cada prova, em todos os anos que a gente estabeleceu aqui. Fez sentido? Pelo menos uma vez? Claro que pode ter ano que apareceu 2 vezes, ano que não apareceu nenhuma vez, claro, isso aqui é uma média. Beleza? Cara, esses assuntos que eu marquei para vocês, eles são muito relevantes. Vocês não vão poder dar mole. Se vocês vão fazer prova discursiva, esses assuntos que eu coloquei aqui, vocês não podem deixar de saber muito bem. Porque eles apareceram pelo menos uma vez por ano. Claro que em média. Tudo bem, povo? Então cuidado, gente, cuidado de verdade com isso. Aqui embaixo, a gente tem outros assuntos que têm uma relevância um pouco menor, de verdade, né? Eu posso mostrar isso para vocês, para que vocês tenham essas informações. De 09 até 05, a gente tem assuntos que apareceram pelo menos uma vez a cada 2 anos. Né? Pelo menos uma vez a cada 2 anos. E aqui embaixo são assuntos, de fato, menos relevantes que podem vir a aparecer para vocês. Chama a atenção o seguinte, meio ambiente é um assunto muito frequente no Enem, só que pouco frequente na UERJ, nunca apareceu na discursiva. Mas o mundo tem falado de meio ambiente. A UERJ tem gostado muito de falar sobre situações que estão acontecendo no dia a dia. Então, eu acho que por mais que esse número aqui seja 0, alguma hora esse número vai começar a subir. De verdade, gente. Se você for olhar para os vestibulares no Brasil, você consegue perceber que o tema meio ambiente, ele tem aparecido até com uma certa frequência. Tudo bem, meus amores? Beleza? Tá, vamos lá. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, dentro dessa planilha daqui, que eu estou mostrando, é voltar aqui para o exame de qualificação. Nessa planilha do exame de qualificação, me chama muito a atenção esses temas aqui. Esses temas, pelo menos no intervalo que eu coloquei para vocês, tá? Que foi de 2010 até 2022,
pelo menos nesse intervalo de tempo, esses assuntos eles não apareceram nenhuma vez em nenhum exame de qualificação. Então, é um tema preocupante para vocês, importante para o exame de qualificação? Pelo menos, estatisticamente falando, não. Beleza? Mas eu quero chamar a atenção de um desses temas. Olha para esse tema daqui, eletroquímica. Ele não apareceu, pelo menos diretamente, pilha e eletrólise não apareceu diretamente em uma prova de exame de qualificação, em uma prova de múltipla escolha. Sacou? Só que olha o que acontece quando a gente vai para a prova discursiva. Olha quando a gente vai para uma prova discursiva. Tá vendo isso aqui? Tá vendo? Eletroquímica sobe pra caraca da prova do exame de qualificação para a prova discursiva. Ela passa a aparecer 12 vezes, com uma estatística de 1,2 vezes por ano, mano. Cara, isso é doideira, mano. Isso é doideira. Tá vendo? Então acaba sendo um assunto muito importante. Vamos supor que você tire A, por exemplo, no primeiro exame de qualificação. Pô, esse aqui vai ser um assunto que você vai ter que trabalhar. Você vai ter que saber, porque pode aparecer para vocês. Beleza? Aqueles outros assuntos são realmente menos frequentes até em provas discursivas, como propriedades coligativas, propriedades químicas, polímeros, mas eles aparecem. Quer ver? Ó, polímero apareceu 3 vezes, propriedades coligativas apareceu 3 vezes. Sacou? Apareceu. Apareceu. Será que vai aparecer na tua prova? A gente nunca vai saber. Mas de verdade são assuntos que já apareceram, mas são menos frequentes. Tudo bem, meus amores? Beleza? Então depois dá uma olhadinha com calma em cada um desses números para vocês poderem saber o que é mais frequente, o que é menos frequente e assim a gente vai seguindo. Bom, agora a última coisa que eu quero conversar com vocês, até para o vídeo não ficar muito longo, é abrir o edital da prova discursiva do ano 2019/2020 para entender o que ele escreveu em relação aos assuntos que aparecem ou que podem aparecer na sua prova. Olha só o que aconteceu, meus amores. Deixa eu abrir aqui para vocês. Primeiro, para você conseguir isso, é só você vir aqui. Você vai lá, ó, vestibular, vou 2020, exame discursivo, edital e anexo. E você vem aqui no edital de número 6, tá vendo? Conteúdo programático. Eu não vou clicar aqui porque eu já abri esse material e eu fiz algumas marcações. Tá? Ó, anexo 6, tá aqui, ó, bonitinho. Olha ali em cima, manual, segunda fase, anexo 6. Beleza? Tá lindo. Se você quiser ter certeza aqui do ano, ó, vestibular estadual 2020. Tá vendo? Beleza. Ó, exame discursivo, segunda fase. Maravilha. Se você descer, você vai cair, obviamente, em cada uma das questões e você pode chegar na parte química. Bom, vem comigo aqui, ó. Vou chegar na parte química agora. Pum! Tá tudo marcado aqui a parte química. Por que tá tudo marcado? Porque eu quero mostrar algumas coisas para vocês e chamar a atenção. Vamos lá para a gente poder entender um pouco mais sobre isso. Primeiro, tem uma parte introdutória aqui, falando qual é o contexto de entrada da química na prova, mas o que interessa pra gente é o programa. Tá aqui. Quando você olha para cá e você vê a coloração verde, é porque esse é um assunto muito frequente na prova. Quando você vê a coloração amarela, esse é um assunto razoavelmente frequente. E o assunto vermelho, o assunto rosa, é o assunto que é menos frequente naquela prova. Então, o que eu fiz? Eu destrinchei para vocês cada um dos temas, para vocês saberem se aquilo cai muito ou se aquilo cai pouco, segundo a estatística. Sacou a parada? Pô, gente, de verdade, me deu um pouquinho de trabalho, mas ficou muito gratificante, cara, de coração, ficou muito gratificante. Então, vamos lá, ó, aqui a parte de estudo do átomo é importante, pero no mucho. Radioatividade é importante, pero no mucho. E aí, claro que eu usei como referência a planilha que eu mostrei para vocês. Classificação periódica, aqui é um assunto importante. Aqui, galera, é um assunto que aparece com pouquíssima frequência no Enem, e muita frequência na UERJ. Se você está estudando para os 2 exames, para as 2 provas, cuidado nesse assunto, cara, porque ele é um assunto bem frequente, tanto em exame de qualificação quanto em prova discursiva. A parte de substância e separação de misturas é importantíssimo no Enem e menos importante na UERJ, pelo menos até o ano que eu fiz a análise. Bom, ligações químicas aparece muito, principalmente na parte inicial da prova. Se você olhar para a minha estatística, número de oxidação nem é um assunto tão frequente. Olha aqui. Se você for olhar para cá, ó, NOx, deixa eu ver se eu encontro aqui, ó, número de oxidação. Eu vou achar em algum momento, talvez você já tenha achado. Aqui, ó, número de oxidação, tá aqui. Tá vendo que ele é um assunto frequente pero no mútil? Por que eu coloquei com a cor verde?
Por que eu mostrei para vocês na cor verde? Por que o NOx está aqui com a cor verde? Porque ele cai pouco quanto assunto direto da questão. Mas não tem como você saber... Olha isso aqui. Não tem como você saber funções inorgânicas sem saber NOx. Não tem como você saber eletroquímica sem saber NOx. Não tem como você saber reações de redox sem saber NOx. Então, o NOx, ele é um assunto menos frequente quando cai diretamente, mas ele é a base para muitos outros assuntos que vêm aparecer na química para vocês. Tudo bem? Bom, vamos seguir nossa vida aqui, meu povo. Ó, seguindo a nossa vida, o NOx está aqui, beleza? A parte de polaridade, geometria molecular e interações é importante. A parte de propriedades físicas, não. A parte de teorias ácido-base, não tão importante, mas a parte de nomenclatura e reações de neutralização entre ácido e base são fundamentais. Pô, cara, a parte de funções inorgânicas cai bastante. Cai bastante. Então você tem que saber o que é um ácido, tem que saber o que é uma base, saber nomear esses caras, classificar esses caras. Tudo bem? O mesmo acontece com os óxidos, o mesmo acontece com os sais, que são os assuntos que você nota aqui em cima que mais aparecem na prova. 27 questões envolveram esses assuntos. Beleza? Bom, vamos seguir nossa vida aqui. Reações químicas, classificação, reação de oxirredução, é importante peronomútil. Balanceamento é um assunto que aparece quando você vai fazer, por exemplo, estequiometria, então acaba sendo bastante relevante, até porque estequiometria cai bastante. A parte de cálculos químicos é um assunto frequente, principalmente quando você vê essa parte de cálculos químicos atrelada à estequiometria, que é um assunto frequente. Se você olhar aqui na estatística, estequiometria é um assunto que está ali no top 4, então é um assunto bastante relevante para vocês. Cálculo estequiométrico, evidentemente. A parte de leis ponderais, não. Beleza? Leis ponderais, não. É uma parte de estequiometria, mas aparece muito pouco na UERJ. Beleza? Graças a Deus, eu odeio essa parte. Meu Deus do céu. Sério, eu odeio. Só um desabafo aqui. Mas, obviamente, estequiometria relacionando quantidade de matéria, que é o mol, massa e volume, obviamente pode aparecer para vocês. Beleza? Determinação de fórmula aparece mais ou menos. A parte de equação de Clapeyron, que é o PV igual a nRT, né? Equação dos gases ideais, é importante peronomútil. A parte de soluções, um dos assuntos mais importantes na UERJ. Soluções, galera, é muito relevante para vocês. Se você for olhar aqui, ó, soluções está aqui no top 7, tá? Só que, ó, no exame de qualificação, soluções é top 1, sacou? Então é um assunto importante pra caraca pra vocês. De verdade, tanto na aqui quanto na discursiva. Bom, propriedades coligativas a gente já tinha visto que apareceu 3 vezes só, então é bem pouco relevante. Termoquímica é importante, peronomútil. Isso aqui até me assusta um pouco, porque termoquímica é fundamental em vários vestibulares. Mas quando você olha para a estatística que eu coloquei aqui para vocês, olha só onde é que está a termoquímica. Apareceu 10 vezes, né? Uma vez por ano. Beleza, uma estatística legal? Sim, óbvio, com certeza uma estatística importante. Mas eu coloquei ali peronomútil porque, comparado com os outros que apareceram duas vezes e meia, é claro que ele, em comparação aos outros, acaba sendo um pouquinho menos relevante. Princípio de Le Chatelier dentro de deslocamento de equilíbrio é um assunto relevante. A parte de pH e pOH é muito relevante para vocês. Tampão e hidrólise, menos. Já caíram, mas é menos frequente, tá? Bom, equilíbrios de sistemas heterogêneos, em especial KPS, tá? Reações de precipitação são menos relevantes. Já caíram? Já, mas são menos relevantes. A parte eletroquímica, né? Não preciso falar nada para vocês, né? Já acabei citando isso para vocês. A parte químico-orgânica, a parte inicial, a parte de funções, a parte de isomeria é muito relevante. Essa parte meio ambiente envolvendo petróleo e biocombustíveis. Pô, cara, nunca apareceu, mas eu acho que é uma pauta interessante de começar a aparecer para vocês, tá? Então vou guardar essa informação aqui. A parte de reações orgânicas, reações orgânicas, repara aqui, ó, reações orgânicas, top 3. Toma, TEI, top 3, 25 vezes. Isso aqui é relevante, mano. Isso aqui é bem relevante para vocês. Os mecanismos podem aparecer para vocês como sendo um dos comandos, onde ele pede para você citar um mecanismo, se é eletrofílico, nucleofílico, se é radicalar. Enfim, isso pode aparecer. Mas é menos frequente do que as próprias reações químicas, né, propriamente ditas. Sacou? Que é essa parte do nosso edital. E ali embaixo você vai ter a parte de bioquímica, que é claro que é uma temática que pode vir junto de uma questão de química orgânica, e a parte de polímeros, tá? Reações de polimerização,
que são um pouco frequentes, mas tem sido cada vez mais um assunto em alta em vários vestibulares e pode ser que a UERJ coloque para vocês. Beleza? Bom, não quero me estender mais do que isso. De verdade, pessoal, não quero me adiantar mais, falar mais do que isso, porque realmente acho que acaba sendo desnecessário. Bom, realmente espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que eu tenha ajudado vocês nesse vídeo. E é isso. Se vocês quiserem estudar comigo, se vocês quiserem ser meus alunos, serem minhas alunas, na minha comunidade chamada Comunidade Química para Discursivas, que é a minha plataforma online de aulas gravadas, que está linda e maravilhosa, onde eu falo exclusivamente de provas discursivas. Por favor, o link também está aqui embaixo, vocês vão encontrar como CQD, Comunidade Química para Discursivas. Clica lá que vocês vão ter um videozinho onde eu vou explicar para vocês como é que funciona por dentro. E de verdade, não tem como você se preparar para uma prova discursiva estudando com assuntos não específicos. De verdade, não tem como, gente. É impossível, de verdade. E se você chegou até aqui, se você puder dar um like nesse vídeo, curtir aqui, cara, deixar um comentário, me dizer o que vocês querem saber mais, pô, cara, vai ser importantíssimo pra mim. Então, óbvio, recomenda o meu canal pra todo mundo que vocês quiserem, manda esse vídeo pra todo mundo que vai fazer prova discursiva de química e, de verdade, eu quero trazer conhecimentos de graça pra vocês, porque, de verdade, a gente sabe que o mundo não tá tão fácil, beleza? Bom, é isso, ó. Um grande beijo no coração de todos e todas e nos vemos num próximo vídeo. Fui!